Olá, galera, tudo bom com vocês? Eu vim trazer aqui a parte 2, né, do último vídeo que eu coloquei aqui. Se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês, que é falando sobre como eu descobri a minha gravidez aos 5 meses. E acabou que o vídeo ficou muito extenso, né, e eu precisava falar ainda sobre os sintomas, como que, se eu tive sintomas, né, como que foi, como que eu fiquei durante esse tempo em que eu não sabia ainda que eu estava grávida. E umas pessoas me perguntaram se meu corpo teve alteração, se minha barriga cresceu, se eu não percebi e como que foi, né? E nesse vídeo eu vou estar relatando essas alterações, o que eu percebi e também falando um pouquinho sobre o parto. Antes de mais nada, eu peço para vocês deixar o seu joinha, compartilhar com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu convido vocês para estar se inscrevendo e venham fazer parte dessa família. Bora lá pro vídeo. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make. Gente, então, o que eu percebi e não percebi. Digamos assim que pra mim foi normal, né? Eu senti uma alteração no meu paladar, eu não queria comer comida, eu só queria coisas frescas, iogurtes, açaí, sorvete, essas coisas que eu sentia vontade de comer. E não queria comer comida, coisas salgadas, assim, não sentia vontade. Mas foi só isso mesmo. E eu percebi que eu também estava comendo, né, um pouquinho a mais. Muita besteira. E logicamente que eu sabia que eu iria engordar. Eu estava assim, não, meu peso está aumentando, mas também eu estou comendo muita besteira. Então uma coisa, né, tem tudo a ver com a outra. Tanto que eu procurei um endocrinologista para poder estar falando que eu estava com alteração alimentar. Só que assim, há muito tempo atrás, eu também já tive alterações assim de do nada, alterar o paladar, comer, engordar e depois emagrecer, depois alterações, né, gente? Mulher, acho que tem muito disso. Então eu procurei a endocrinologista, relatei para ela me fez algumas perguntas e me passou uns exames e um remédio. Não é bem para emagrecer, mas foi acho que para ansiedade, eu não sei, gente. Eu não cheguei a comprar. Aí ela disse que eu estava com fugiu um nome aqui, compulsão alimentar. E, gente, ela falou para mim procurar um psicólogo, porque essa compulsão alimentar poderia estar vindo, né, de alguma coisa, de alguma coisa psicológica. Enfim, a endocrinologista trabalha muito com a questão de ansiedade, essas coisas que é tratado com psicólogo. Eu acredito que foi por isso que ela me indicou psicólogo. Então, assim, eu senti que minha barriga estava um pouquinho maior, mas não parecia barriga de gestante. Parecia que eu tinha apenas engordado. E nada assim muito alterado, porque eu já tenho um pouco de barriga, então só ficou um pouco maior e pra mim tava ok. E minha menstruação não estava vindo, como eu disse no vídeo anterior. Lá eu falo que eu relatei pro médico e pra ele, ok, né? Ok. E então pra mim, assim, não pensava mesmo que eu pudesse estar grávida. Os meus seios também, assim, não vi alteração, assim, grandes alterações. Eu só fui ver mesmo, gente, assim que eu descobri a gravidez, que veio depois, assim que eu fiz ultrassom, que eu descobri que eu tava grávida e tudo mais. Passou uma semana, aí eu já comecei a sentir os sintomas. Então, talvez eu não tivesse feito o ultrassom, talvez eu não tivesse descoberto daquela maneira, eu teria descoberto de uma outra maneira, né? Porque eu comecei a sentir o bebê mexer e sentir uma contração. E meus peitos mudaram e tudo mais, como, né, acontece na gestação. E eu lembro, tem um detalhe que eu lembro que eu senti uma contração. Provavelmente eu acredito que eu estava de uns 3 meses que eu fui no banheiro e falei com meu marido,
Nossa, eu senti uma coisa que minha barriga parecendo uma contração. Que estranho. Mas eu não tinha certeza, sabe, se podia ser normal. Então, assim, coisas muito aleatórias, muito assim, meio que do nada e isolado. Então não me fez pensar que eu estava grávida. É, eu acredito que eu falei num vídeo anterior que a minha ginecologista também apalpou minha barriga, falou que estava avantajada. E como eu relatei também no outro vídeo, eu tinha descoberto a adenomiose, então era justificável também o tamanho da barriga estar um pouco avantajada, né? Então, gente, foi basicamente isso que eu senti: enjoo, vômito. Eu lembro que eu fiquei uns 10 dias, assim, um pouquinho incomodada com o cheiro, mas assim, nada que justificasse, eu estou grávida, eu tô sentindo isso, eu estou grávida. Não. Então, assim, esses foram os sintomas que eu tive. E quanto ao parto, gente, já estava certo, meio que certo, que ia ser cesárea. Porque eu tive problemas no meu parto anterior da minha filha, no parto em si, que teve que ser cesárea. E meu útero não contraía, eu tive hemorragia. E eu já não podia ficar grávida novamente. O médico já tinha falado pra mim, as médicas, né, vieram falar comigo, até enfermeiras lá vieram falar comigo porque meu parto foi muito difícil. E nessa gestação eu já sabia que eu teria alguma complicação. A minha placenta também estava prévia e anterior, posterior, não sei, não entendo, mas era uma coisa assim. Ou seja, se eu tivesse um parto normal, tinha o risco da placenta sair primeiro. Então, gente, ia ser cesárea. Não tinha pra onde eu correr. Eu queria muito normal. Eu conversei com 3 médicos. Com um médico que acompanhou meu parto anterior. O meu parto não, minha gestação, né, mês a mês. O da minha filha. Eu conversei com ele, que eu cheguei a consultar com ele. Conversei com a que fez o parto da minha filha. E teve um outro médico, eu acho que foi o médico do posto, se não me engano. Expliquei minha situação, eles olharam meus exames e eu falava, tem alguma condição? Porque dessa vez eu queria muito um parto normal, porque eu tinha tomado trauma, na verdade, de um parto cesáreo. Mas, infelizmente, não dava. Ele falou assim que só se eu chegasse lá, o neném já em fase de expulsão. Eu comecei a sentir já as dores de parto, foi no 25 de dezembro, já comecei a sentir que meu corpo já estava preparando para o parto, que eu cheguei no hospital sentindo muitas dores, tomei remédio para dor e fui embora para casa porque não resolveu, então já estava iniciando ali o trabalho de parto. Final de ano, gente, bem virada de ano. Lembrando que meu primeiro filho é do dia 26 de dezembro, então ia nascer bem pertinho. Aí no dia 2 de janeiro eu fui consultar, tava sentindo contração de 10 em 10 minutos. E na consulta a médica falou assim que ainda não tava na hora, que eu não preocupasse. Então eu passei no PSF, no posto, né? Porque a minha médica orientou de eu passar lá, porque eu já estava me preparando para fazer a laqueadura. E eu precisava pegar alguns papéis porque ia ser pelo SUS. E aí, passando lá, eu tava com muita contração, falei com a moça, ela falou assim, olha, você já está com contração, você já está com 39 semanas, estamos com algum problema aqui da Secretaria de Saúde, na questão de laqueadura, porque parece que não precisava dos papéis, enfim, tava uma burocracia. E ela me orientou a ir direto pro hospital. Eu fiquei pensando se eu ia ou não, eu peguei e fui fazer compras pra minha casa, porque tava faltando muita coisa e eu estava pra ganhar bebê. E eu fui para o supermercado, fui para 2 supermercados, fui fazer compras. Gente, eu não tava aguentando, as contrações vinham de 10 em 10 minutos. E ainda assim eu falei assim, eu vou porque eu quero acelerar esse parto e caminhar é bom, né, pra poder acelerar. Eu falei, quem sabe não tem, né, a possibilidade de nascer normal. Fiz as compras, eu lembro como hoje, gente, eu tava lá na fila. Minha barriga fazia a contração que ficava visível até para as pessoas. Teve uma doninha que chegou lá, uma senhora chegou lá em mim e falou assim, você tá tendo contração, né? Eu falei assim, tô pra ganhar bebê. E o pessoal reclamando que tava muito cheio, final de ano, gente. Aliás, início de ano, né? Final de ano, início de ano, assim,
Supermercado é muito cheio nessa época. E o povo reclamando que tava cheio e tudo mais. E ela falou assim, gente, a moça tá aqui sentindo contração pra ganhar bebê. E não tá reclamando. Gente, eu tô muito branca. Olha, misericórdia. Eu acho que é a claridade aqui, gente. Aqui foi o melhor lugar que eu encontrei pra poder ter uma claridade, que ainda não tem ring light nem nada. Mas enfim, voltando lá. Aí eu fiz as compras, vim pra casa, já tava começando as dores. E eu resolvi fazer um chazinho pra mim, né? Que minha irmã, assim, meio que me recomendou um chá. Ela falou, assim, que na gestação dela, pra poder acelerar o parto, ela, no finalzinho, ela tomou chá de camomila. E camomila não, gente, de canela. Eu peguei e fiz o chá de canela pra mim também. Tomei só uma xícara mesmo. E falei assim, vamos lá pro hospital, porque se for pra nascer hoje, vai nascer hoje. Se não for, a gente volta pra casa. Porque final de gestação é assim, é aquele vai pro hospital, volta de hospital. E eu, tá, tudo bem. Fui, chegando lá, realmente estava com as contrações já pra ganhar bebê. E ela olhou meus exames e falou que ia ser uma cesárea, que não tinha condição de ser normal. E perguntou se eu estava de jejum. Eu falei que não, que eu tinha jantado. Falou, então você vai ficar de jejum. Eu, beleza. Fiquei lá de jejum, mas já na expectativa de, quem sabe, desenvolve para um parto normal. Ok, fiquei lá. E as contrações foram aumentando, foi ficando de 5 em 5 minutos. Eu só sei, gente, que eu tinha ido, eram umas 11 horas da noite. E passei a noite toda. E eles me chamaram umas 10 horas da manhã. Eu já tava sentindo, assim, dores, mas eu nem tava muito preocupada com a dor. Eu só queria que meu filho nascesse. E minha expectativa era de ser um parto normal. Aí eu fiquei um pouco preocupada, ansiosa. Eu tive crise de ansiedade, porque eu tenho ansiedade, eu sofro de ansiedade. E na hora que me chamou, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. E fiquei um pouco abalada, assim, na hora. Gente, porque eu sabia que não ia ser fácil o parto. Eu já tinha essa noção. Então, pra mim foi o momento mais tenso, foi o momento mais difícil. Eles me deitaram, eles tiveram que colocar sonda. E ao mesmo tempo eu já tava com dores um pouco mais adiantadas, digamos assim. Eu pedi pra mim ir no banheiro, falei que eu estava com vontade de fazer um número 2. Aí eles falaram que não podia levantar mais, que eu pudesse fazer na mesa. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Na verdade, gente, eu estava com crise de ansiedade e dores e tudo ao mesmo tempo. Então, eu literalmente não estava no meu normal ali naquela hora. O anestesista falou assim, eu vou acabar com sua dor agora. E me deu uma anestesia. E daí eu não senti mais a dor em mim, a vontade de fazer o número 2. E começou o parto. Gente, o parto foi difícil, o parto foi complicado. Eu chorava muito porque tava complicado. Os médicos, eles ficam falando entre eles precisam falar, né? E eu estava lá ouvindo. Então, gente, foi muito difícil, foi muito complicado. Aí minhas crises de ansiedade pioravam, começava a vir aquele efeito da anestesia, sabe? De coçar, de tremer. E não podia mexer o braço, e meu braço mesmo amarrado, ele mexia, que encostava na médica, e ela olhava pra mim assim, que eu precisava ficar quieta. Mas eu não era eu, gente, era o efeito da anestesia, a gente se treme. Enfim, eu estava muito nervosa também. E já tinha passado uns 10 minutos, eu acho até que demorou, porque nos outros partos, meus filhos nasceram com 5 minutos. E ele nasceu com 10 minutos de que tinha começado. E foi tudo bem, o nascimento dele, eu vi ele, eu tirei foto com ele comigo. E foi um pequeno momento ali que eu fiquei um pouco calma. Mas depois eles levaram meu filho, né, que precisou, ele nasceu um pouco cansadinho. Eu já estava com 39 semanas e 1 dia. E meu marido o tempo todo comigo. E como já era horário de almoço,
Já tinha mais de 1 hora que eles estavam lá comigo ainda. Um parto cesárea, eu imagino, né? A tirar assim pelos meus anteriores, foram cerca de 50 minutos a 1 hora. E esse já tinha 1 hora e meia e nada de terminar, né? Aí eles falaram pro meu marido, para meu marido ir almoçar, que já tava um pouco tarde, se ele quisesse lá almoçar e voltar. E levaram meu marido. Na verdade, gente, eles queriam tirar meu marido de lá. E assim que meu marido saiu, a anestesista, a médica perguntou, né, como que tava a anestesia, falou que já tava acabando a anestesia. E não tinha como me sentar e me dar uma outra anestesia nas costas de novo, né? Então, ele falou comigo, olha, eu vou te dar uma anestesia geral, já veio colocando. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Gente, eu tava com muito medo, muito medo. O tempo todo eles falando que eu não parava de sangrar. E não teve jeito, né, gente? Não tem jeito, né? Então, fui lá, recebi a anestesia geral. E aí demorou mais, né? Mas eu já estava anestesiada e não vi mais nada dali pra frente. Meu marido fala que ele sentou lá e que eles fecharam a porta e que muitas enfermeiras passavam com os soros, com o que eles precisavam lá, gente. Eu não sei o nome, né? Não entendo. E era muito, muito. E outras vinham com baldes cheios de compressas de sangue. Meu marido conta, gente, meu marido é muito tranquilo. Meu marido é muito tranquilo. Ele conta assim numa tranquilidade que eu falo que se fosse eu com alguém, eu já estaria surtando, né? Querendo saber o que estava acontecendo. Mas enfim, gente, passado mais 1 hora e meia, que aí terminou, eu lembro que meu marido tava me chamando, né? Aí eu acordei. Foi quando eles autorizaram ele a me acordar. Fui pro quarto, não foi fácil, eu não consegui levantar. Sempre que eu sentava, minha cabeça parecia que ia explodir. E a todo tempo, o médico, o enfermeiro, todo mundo vinha falando que eu precisava levantar, mas eu não conseguia mesmo. Não era porque eu não queria, eu levantava, mas tudo escurecia e eu tinha a sensação que eu ia cair. Aí teve um dia que eu fiquei lá, gente, 4 dias. Aí teve um dia lá que foi, acho que no 3º dia, mais ou menos, que eu levantei. Não, acho que foi no 2º, que eu fui na 4ª noite, ganhei na 5ª. E 6ª noite que eu fui levantar. Não, sábado de manhã eu fui levantar. Pra tomar banho com a enfermeira, na cadeira de rodas, porque não conseguia andar sozinha. E, aliás, minto, peraí. Eu fui andando, mas no banheiro, tudo fechado, água quente, aquele vapor tomou conta do banheiro e eu comecei a passar mal, muito mal, muito mal. Eles pegaram, aí ela pegou uma cadeira e me sentou, porque senão ela não ia conseguir me segurar, que eu ia cair. E nisso minha cabeça já, ela tinha que segurar, porque eu já tava desmaiando literalmente. E depois eu conversei até com uma moça que tava no quarto comigo, ela falou que quando abriu a porta, que eu saí tão branca, mais branca que o papel. Ela falou que eu estava... Nossa, ela ficou muito assustada. E ela estava grávida ainda, gente, detalhe, ela estava grávida. Ela estava grávida de gêmeos e estava lá porque os bebês dela estavam correndo o risco de nascer prematuro. E ela ficou um pouco assustada. E assim, gente, foi difícil, sabe? Já tinha dado os dias que eu precisava ficar lá. A médica veio me perguntar se eu tinha condição de ir embora. Eu falei que não, que eu tinha passado mal, que não dava pra me ir embora, porque é muito fácil sair do hospital, né? Entrar, que é o difícil. Vai que eu saio e depois passo mal em casa pra mim voltar. Fiquei então lá mais um dia. E depois a gente foi embora pra casa e em casa foi tudo muito bem, né? Aí uns 15 dias de pós-operatório, eu passei mal em casa. Aí com 15 dias que eu já estava em casa, eu passei mal. Não estava conseguindo respirar. Estava sentindo uma dor muito forte no pulmão esquerdo. Fiquei preocupada. Podia ser apenas gases, mas diante de tudo que eu passei,
eu achei por bem voltar pro hospital, porque tava assim, eu não podia respirar. Não podia, eu respirava pela boca e era muito difícil, gente. Eu fui pro hospital, eles fizeram os exames porque eles ficaram preocupados. Nesse dia que eu fui pro hospital, a médica que fez meu parto estava lá. Então, foi até assim de Deus, porque ela falou assim, não, realmente você vai precisar fazer alguns exames. Fiz alguns exames lá e tinha dado tudo normal. Então, me mandou pra casa. Mas a médica estava preocupada, porque no hospital eu tive várias crises de ansiedade. Então ela falou assim, Keila, ela veio conversar comigo, Keila, eu vou te passar um calmante, você quer que eu passe um calmante pra você? Eu falei assim, quero, lógico, gente, eu tô tão transtornada, meu Deus. E falou assim, olha, eu quero que você passe no psiquiatra. Vou te passar esse calmante, mas eu quero que você passe no psiquiatra. E, gente, eu segui tudo certinho. Acabei que eu não comprei o remédio. Eu fui, marquei o psiquiatra, eu fui e ele me passou o remédio que eu deveria tomar. E então, gente, foi esse. O vídeo vai ficar grande novamente, gente, mas eu não vou fazer parte 3 porque eu já contei assim os principais fatos, né, da minha gestação, de como eu descobri, como foi que eu senti e como foi o meu parto, né? Meu parto foi pelo SUS. Foi feita a laqueadura, gente, como eu falei com vocês, foi feita a laqueadura, mas como teve aquelas intercorrências que eu falei, eles removeram meu útero. Então, assim, aquele corre-corre dos médicos, que eu acabei esquecendo de mencionar, foi porque eles estavam removendo meu útero, porque não teve jeito. Eu sangrei demais, então foi preciso tirar o útero, porque já estava acabando a anestesia, já estava, assim, no limite de perca de sangue. Então, assim, a médica veio, né, me contar, toda triste, falando que não teve jeito. Porque, assim, gente, removeu um órgão, por mais que eu não queria mais ter filho, mas era a remoção de um órgão. Então, pra eles, isso é muito sério. Então, ela veio me explicar que foi necessário, tudo bem, relaxa, com minha parte, tá tudo ok. E, assim, hoje eu não tenho útero mais. Eu menstruo? Não. Não tenho sangramento, mas eu tenho todos os sintomas, gente, certinho. Todo mês vem os sintomas de como se fosse vir. Às vezes surge um pouquinho, sabe? Aquele bem pouquinho. Aí eu sei que é o dia. Sinto a dor de cabeça, né? Às vezes um pouquinho de cólica, porque eu ainda tenho ovários. Não foi remoção completa do útero, foi parcial. Ainda tenho colo do útero, então eu tenho que fazer prevenção. Enfim, gente, é isso. E se depois vocês quiserem que eu fale mais um pouco sobre a histerectomia, que é o procedimento, né, da remoção do útero, se alguma de vocês tiver passado por isso ou vai precisar passar porque está com algum problema, porque não é só no parto que acontecem essas coisas que precisa fazer histerectomia, não, gente. Tem muitos outros fatores. Minha mãe, por exemplo, ela fez histerectomia. Minha mãe, por exemplo, ela fez a histerectomia depois de velha por causa de um mioma. Então, assim, há vários fatores que levam a isso. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, eu quero estar sempre trazendo vídeos aqui, toda semana, gente. Vou fazer o compromisso aqui de estar fazendo os vídeos, porque eu fiquei sumida, né? Eu sei, gente, que eu fiquei sumida. Mas eu quero estar trazendo vídeos pra vocês. Se vocês quiserem algum vídeo específico, quiser me dar dica, gente, manda lá no meu Instagram, vou deixar passando aqui pra vocês, tá bom? Um tour pela casa, mostrar meus filhos, contar... Enfim, gente, o que vocês quiserem, tá bom? Depois eu vou estar trazendo, gente, um vídeo de comprinhas, não é comprinhas do mês mesmo, de coisas pra casa ou compras pra cozinha, né? Enfim, gente, o que vocês quiserem, vocês podem estar lá mandando dicas pra mim, tá bom? Então é isso. Eu já falei isso, né? Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.